Os preços praticados pela SATA na Madeira têm sido criticados nos Açores. O presidente da SATA rejeita comparações. Já o PSD diz que o atual sistema de regras de serviço público não serve os açorianos. São tarifas diferentes para sistemas diferentes. É assim que o presidente da SATA reage às críticas dos tarifários praticados entre a Madeira e o continente e os Açores e o continente português. No caso do tarifário entre o continente e os Açores e o continente e a Madeira, nomeadamente o caso da SATA, ao abrigo dessa janela de oportunidade da revisão das obrigações de serviço público implementadas no passado dia 19 de dezembro de 2010, a SATA reviu o seu tarifário nos Açores, que ficou praticamente igual ao seu tarifário para a Madeira. Aliás, para António Gomes de Menezes, os açorianos têm desde logo a garantia de tarifas promocionais acessíveis para residentes, algo que não acontece com os madeirenses. No caso dos Açores, os açorianos têm a garantia de ter um elevado número, pelo menos 60 mil lugares, disponíveis a tarifas promocionais. E isto é controlado rota a rota, época a época. E mais, têm a garantia que têm sempre uma tarifa hiper flexível, que se pode alterar quando se quiser, que se pode comprar sem antecedência, que se pode ter o reembolso, tudo sem penalidades, a um valor fixo, que é algo que não está disponível aos madeirenses. Mas para o PSD, estas declarações não fazem qualquer sentido, principalmente tendo em conta que desde dezembro de 2009 e ao longo do ano 2010 levaram a cabo um sistema de monitorização das passagens aéreas da SATA para a Madeira e da SATA para os Açores. Nós, no caso da Madeira, encontramos sempre tarifas mais baratas do que aquelas que tivemos para os Açores, refiro-me ao ano de 2010. Depois de anunciadas regras de serviço público, obrigações de serviço público, que iam revolucionar o transporte aéreo para os Açores, nós neste momento, reservas com 3 semanas de antecedência, ida e volta com taxas incluídas, os açorianos estão a pagar 5 vezes mais do que os madeirenses. Jorge Macedo diz mesmo que as atuais regras de serviço público negociadas pelo Governo Regional não servem aos açorianos. As regras de serviço público são negociadas pelo Governo Regional e foi esse Governo Regional que prometeu tarifas abaixo de 100 euros para todos, foi esse Governo Regional que negociou as obrigações de serviço público e as regras de serviço público e que não consegue, com essas regras de serviço público, cumprir aquilo que prometeu. Para o PSD, os açorianos foram e estão a ser enganados pelas promessas do Presidente do Governo. O PSD defende ainda que o subsídio ao bilhete pago pela República seja devolvido aos açorianos, tal como acontece na Madeira. Para Jorge Macedo, esta é a única solução para que as passagens aéreas da SATA passem a ser mais justas para os açorianos. Na Madeira, o subsídio ao bilhete pago pela República é devolvido numa estação de CTT aos madeirenses. Nos Açores, as obrigações de serviço público estipulam que essa devolução seja feita à companhia aérea SATA. É isto que os social-democratas querem que mude na região. O melhor seria, talvez, que o subsídio ao bilhete fosse devolvido aos açorianos, tal como acontece na Madeira. Porquê é que não é? As regras de serviço público foram negociadas pelo Governo, com o Governo da República, do Governo Regional com o Governo da República. Para o PSD, o Governo tem de obrigar a SATA a fazer low cost para os Açores, tal como faz para a Madeira, e defendem que as regras atuais do serviço público vão de encontro a essa ideia. As regras de serviço público que atualmente estão em vigor servem esses propósitos, com exceção é que na Madeira o subsídio ao bilhete é devolvido ao passageiro e aqui o subsídio ao bilhete é entregue à SATA. Na Madeira são 60 euros entregues ao passageiro e devolvidos ao passageiro. Aqui são 86 euros entregues à SATA. Por maioria de razão, os preços das passagens nos Açores, dado que o subsídio ao bilhete é entregue à SATA, por maioria de razão, as passagens deviam ser muito mais baratas do que atualmente são. Segundo as contas feitas pelo PSD, se o subsídio ao bilhete pago pela República fosse pago aos açorianos e se a SATA disponibilizasse entre 60% a 70% das tarifas promocionais de 88,5 euros, em vez do mínimo estipulado pelas regras de serviço público, que é apenas 10%, os açorianos poderiam ter passagens aéreas entre os Açores e Lisboa no valor de 50 euros. Para Jorge Macedo, só nessas circunstâncias é que os preços das viagens para os Açores se poderiam aproximar dos praticados na Madeira.